O que você pode esperar ao usar a regra? Não importa o que uma pessoa é quando nasce, e sim quem ela se torna ao crescer. J.K. Rowling. Quando eu usei a regra naquela manhã, pela primeira vez, eu fiquei tão surpresa quanto você pode estar ao perceber que algo tão estúpido funcionou. Fazer uma contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. É sério isso mesmo? Eu não sabia o motivo pelo qual aquilo havia funcionado. Eu sabia apenas que tinha dado certo. Havia passado meses lutando para acordar na hora e, subitamente, a regra dos 5 segundos fez com que fosse fácil mudar o meu comportamento. Algum tempo depois, aprendi que, ao contar de trás para frente, você ajusta mentalmente as engrenagens da sua cabeça. Você interrompe o seu modo habitual de pensar e faz o que os psicólogos chamam de reivindicar o controle. A contagem ela serve para distrair você das desculpas e faz com que a mente fique focada em seguir uma direção diferente. Quando você se move fisicamente, em vez de parar para pensar, sua fisiologia muda e a sua mente se ajusta à nova condição. Quando estava pesquisando para escrever esse livro, eu descobri que a regra, na linguagem das pesquisas sobre hábitos, é um ritual de inicialização que ativa o córtex pré-frontal, ajudando a mudar o seu comportamento. O córtex pré-frontal é a parte do cérebro que você usa quando se concentra, muda ou executa ações deliberadas. Eu sabia o que era o córtex pré-frontal e não Eu demorei para também não. aprender com minhas pesquisas as características dos gânglios basais, dos loops de hábitos, da energia de ativação, flexibilidade comportamental, vieses cognitivos, plasticidade neural, o princípio do progresso e o locus de controle. Deixa eu Aí escrever essa aqui. do cérebro eu não sabia, não. Essa aqui é interessante. É. Eita, peraí, acho que não foi, não. Eu sei que vai ser diferente. Certamente, não percebi que havia acabado de descobrir uma técnica singular que impacta todos eles. Usei a regra na manhã seguinte e ela funcionou outra vez. E então uma coisa engraçada aconteceu. Comecei a ver momentos de 5 segundos durante o dia inteiro, assim como a minha luta para acordar na hora certa. Se parasse para pensar no que sabia que precisava fazer, o plano ia por água abaixo. Era preciso menos de 5 segundos para que as desculpas inundassem a minha mente e para que o meu próprio cérebro me sabotasse. Conforme usar a regra, você vai perceber a mesma coisa. Existe uma janela entre o seu instinto inicial de agir e o momento em que o seu cérebro faz parar. Perceber essa janela de 5 segundos mudou tudo para mim. O problema estava muito claro. Era eu mesma que estava me sabotando 5 segundos de cada vez. Aqui eu já vi uma situação, olha. Aqui diz assim, ó, se parasse para pensar no que sabia que precisava fazer, o plano ele ia por água abaixo. Era preciso 5 segundos para que as desculpas inundassem a minha mente e para que o meu próprio cérebro me sabotasse. O que eu percebo aqui? Que tem situações que a gente não pode pensar muito, tem que agir, entendeu? É. Se você pensar no que você precisa fazer, simplesmente seu cérebro vai começar a te dar desculpas e você vai acabar se auto-sabotando, tá? Assim, fiz uma promessa simples para mim mesma. Se soubesse que deveria fazer algo que poderia causar uma mudança para melhor em mim, então eu usaria a regra para me forçar a fazer aquilo, independentemente de como estivesse me sentindo. Comecei a usar a regra para me forçar a não somente acordar cedo, mas também para ir à academia, procurar um emprego, beber menos
e ser uma mãe e uma esposa melhor. Se começasse a me sentir cansada demais para exercitar, contava 5, 4, 3, 2, 1 e me obrigava a sair pela porta para correr. Se começasse a preparar um drink que não devia, contava 5, 4, 3, 2, 1, guardava a garrafa de bourbon e me afastava. Se sentisse que estava sendo muito ranzinza com Cris, contava 5, 4, 3, 2, 1, corrigia o meu tom de voz e me forçava a ser mais gentil. Se me apanhasse procrastinando, contava 5, 4, 3, 2, 1, sentava em uma cadeira e começava a atualizar o meu currículo. Então descobri algo poderoso. Obrigar-se a executar ações simples cria uma reação em cadeia em sua autoconfiança e na sua produtividade. Aqui a gente já tem uma tarefa para hoje, tá? A tarefa de hoje é: se você sabe que tem que fazer algo que pode causar uma mudança melhor para você, então você vai usar essa regra dos 5 segundos e vai fazer. Entendeu? Quando você pensar em alguma coisa que você sabe que vai ser bom, que vai te trazer algo positivo, você vai contar, fazer a contagem e fazer. Vou até escrever aqui, depois eu coloco lá para a gente relembrar. Então, eu descobri algo poderoso. Obrigar-se a executar ações simples, olha, cria uma reação em cadeia da autoconfiança e produtividade. Quem não quer ser mais autoconfiante e produtivo? Quando você se força a dar pequenos passos para estimular a sua vida, você ganha impulsos, experimenta uma sensação de liberdade e poder que é difícil de descrever com exatidão. Raquel descobriu que o pequeno passo de levantar na hora certa deu início a uma cadeia de eventos, que a levou a perder 13 quilos, a comprar minha primeira casa e a revigorar o meu casamento. Vamos ver a mensagem que ela mandou para Mel. Você me ajudou a mudar minha vida. Mas aí aparece que página para você? Aqui é na 43. Tá, obrigada. Raquel, uma mensagem de e-mail, provavelmente. De Raquel, você me ajudou a mudar minha vida e nós nunca nem chegamos a nos conhecer. Desde que assisti a sua palestra no TED Talks há alguns meses, eu perdi 13 quilos, comprei a minha primeira casa e revigorei o meu casamento. Eu não sei se você vai chegar a ler isso, imagino que você receba muitos e-mails, mas eu precisava agradecê-la pelo desafio simples de levantar 30 minutos mais cedo. Esse pequeno passo deu início a uma cadeia de eventos que fez toda a diferença para mim. Raquel usou a palavra revigorar, e isso é exatamente o que a regra faz. Rebeca teve a mesma experiência. Ao usar a regra para contar 5, 4, 3, 2, 1 e forçar-se a avançar um passo de cada vez, ela está se libertando de uma prisão mental. Não estando mais presa pela paralisia causada por pensar em excesso sobre as coisas, Rebeca sente-se livre pela primeira vez em 47 anos. Rebeca diz: eu finalmente me sinto livre pela primeira vez em 47 anos. Pela primeira vez, eu acredito em mim. Pela primeira vez, eu me amo. Legal. Há um conceito importante na psicologia descrito por Julian Rutter em 1954. Chama-se locus de controle. Quanto mais você acredita que tem o controle da sua vida, das suas ações e do seu futuro, mais feliz e bem-sucedido você será. Há uma coisa que certamente aumenta a sua sensação de controle sobre a sua própria vida. Um viés focado na ação. Gostei disso. Esqueça a motivação. A motivação é um mito. Eu não sei quando foi que todos nós começamos a acreditar na ideia de que para poder mudar, você tem que sentir vontade ou se sentir motivado a agir. Isso é besteira. No momento em que assumir o controle de si mesmo, você não vai se sentir motivado. Na verdade, você não vai sentir vontade de fazer absolutamente nada.
Se quiser melhorar a sua vida, você vai ter que levantar da cadeira e dar um chute no próprio traseiro. No meu mundo, chamo isso de poder de um empurrão. Uma das razões pelas quais a regra dos 5 segundos é tão empoderadora deve ser ao fato de que ela transforma você no tipo da pessoa que funciona. Funciona com o viés focado na ação. Se você tende a pensar excessivamente em cada uma das suas ações, você vai descobrir a energia e a autoconfiança para parar de pensar e realmente agir. Aliás, se você tende a pensar excessivamente em cada uma das suas ações, vai descobrir a energia e a autoconfiança para parar de pensar e realmente agir. Usar a regra reforça a crença de que você tem a capacidade de controlar o próprio destino, porque você está provando isso para si mesmo, com um empurrão de cada vez. Jane finalmente está assumindo o controle sobre a sua saúde. Ela percebeu que quando comia ravioli enlatado, um saco de salgadinhos e um refrigerante, em seguida reclamava por estar acima do peso, estava sabotando os esforços que fazia para perder peso. Quando se comprometeu a dizer 5, 4, 3, 2, 1, saudável, Jane foi capaz de usar a regra para dar a si mesma o chute no traseiro de que precisava. Jane disse assim: já comecei hoje pela manhã. Meu despertador tocou essa manhã e eu apertei o botão de soneca. E logo depois eu disse: 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá! E levantei da cama. Tive que parar no supermercado para comer quando estava a caminho do trabalho. Eu normalmente comprava ravioli enlatado, um saco de salgadinhos e um refrigerante. Em seguida, reclamava por estar acima do peso. Logo antes de entrar no supermercado, eu disse 5, 4, 3, 2, 1, saudável. E peguei um sanduíche e uma garrafa de água. Preciso perder entre 40 e 45 quilos e começando hoje vou fazer isso. Não vou esperar até o primeiro dia do mês. O último dia do mês, a segunda-feira, a sexta-feira, ou qualquer data futura que eu diga a mim mesma que vai funcionar. Estou começando hoje. E quero agradecer a você por ser a minha motivação e o chute no traseiro que eu precisava. Quando Dona aprendeu a regra em uma conferência do Instituto Aveda, ela pensou, certo, eu vou usá-la, mas não é algo que vai mudar minha vida. Foi isso que eu senti em relação à regra também, que eu usaria somente como um truque para vencer o hábito de apertar o botão da soneca do despertador. Cara, como eu estava enganada. E o mesmo aconteceu com Dona. A regra mudou praticamente tudo em sua vida e em sua empresa. Ela descobriu que somente nós podemos nos deter. É incrível perceber a maneira horrível pela qual me tornei refém de mim mesma por causa do medo. E onde eu estou atualmente. E mais importante, onde me vejo daqui a alguns anos. Dona disse, quando ainda era estudante no Instituto Aveda de Thalia Hansen, sacrifiquei muitas coisas para conseguir comprar uma passagem e viajar para o seminário Serious Business em Nova Orleans. Essa escolha e a determinação mudaram a minha vida de uma maneira dramática. No Serious Business, eu vi palestrantes incríveis que me inspiraram bem no ponto de transição da minha carreira. Mel falou sobre a regra dos 5 segundos e na época eu pensei, certo, eu vou usar, mas não é algo que vai mudar a minha vida. Lentamente comecei a usá-la em pequenas tarefas do dia a dia. Quero ficar na cama? Ok, 5, 4, 3, 2, 1, e me levantava para começar o dia. Depois, inconscientemente, isso virou um hábito. Ela construiu em mim uma autoconfiança que eu não sabia que tinha. Meu chefe, que é meu mentor, pediu que eu assumisse a função de mentoria em um salão de beleza. Eu era uma das funcionárias com menos tempo de casa no salão, mas recebi a oportunidade de fazer coaching de novos produtos com os membros da nossa equipe. 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá, coach com confiança, autoconfiança. Quero ser uma educadora da Aveda e, em vez de esperar pela oportunidade de assistir às aulas, transformei essa oportunidade em realidade. Pedi ao meu chefe para marcarmos uma reunião para discutir essa possibilidade e agora estou no caminho para assistir às aulas e tornar meu sonho realidade. 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá? Não tenha medo de pedir ao universo aquilo que você quer para a sua vida. Na conferência Ouse Sonhar da Aveda, enquanto estava sentada na plateia, usei a mão para proteger os olhos dos holofotes do palco, mas os apresentadores pensaram que eu estava me oferecendo para falar diante de todo aquele público. Quando me trouxeram o microfone, entrei em pânico por um momento. Aí, 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá, tenha coragem, não diga não às oportunidades, mesmo que você tenha dado a cara com elas por acidente.
5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá? Seja o que tiver que enfrentar, simplesmente vá em frente. Minha carreira melhorou muito quando me forcei a saltar da borda do precipício corajosamente. Mesmo que no começo eu me sentisse como se estivesse tropeçando na beirada e rezasse para que alguém ajudasse a me puxar de volta. Percebi que quanto mais vezes eu avanço corajosamente, não recuso as oportunidades, mais a minha autoconfiança ganha força e mais fácil é dizer sim ao meu futuro. Somente nós podemos nos deter. É incrível perceber que a maneira horrível pela qual eu era refém de mim mesma, por causa do medo e onde estou atualmente, e é mais importante, onde me vejo daqui a alguns anos. Vá em frente, faça, diga sim em 5, 4, 3, 2, 1. Se você vai duvidar de alguma coisa, duvide dos seus limites. Mel Robbins. Deixa eu interromper aqui para contar uma experiência para vocês que eu acabei de lembrar. Eu fui participar de um seminário em São Paulo e eu vim ouvindo uma série de áudios que falavam sobre o poder da intenção e de repente eu ouvi um testemunho de um cara chamado Alex Mendonça. Esse testemunho dele foi tão forte, tão impactante, que eu falei, caraca, eu preciso conhecer esse cara pessoalmente. Aí eu pensei nele, que eu queria conhecê-lo pessoalmente. E aí, quando eu chego em São Paulo para fazer o curso de Guerrilla Business, era um curso sobre marketing digital, adivinha quem era o ministrante? Alex Mendonça. Cara, eu fiquei tão em êxtase, tão maravilhada, eu falei, meu Deus, será que esse lance da lei da intenção funciona mesmo? Aí funcionou comigo. Aí o que eu fiz? Eu fiquei tão agradecida que eu escrevi um depoimentozinho, assim, eu agradeci, eu falei para ele, olha, eu estava vindo para cá e estava escutando constantemente os seus áudios ao longo da semana, eu quero te agradecer, porque falou muito profundamente a minha vida. E naquela época eu estava passando por um momento de transição, eu estava saindo de um momento de depressão. Meninas, vocês acreditam que, de repente, numa plateia de quase 5 mil pessoas, esse cara leu esse bilhete meu no palco e me convidou a subir lá. Eu me senti essa menina agora, como ter colocado sem querer a mão no holofote, sabe? Colocar a mão na cabeça e por causa dos holofotes e acabou tendo que falar em público. E foi incrível a sensação, porque assim, foi a primeira vez que eu acabei falando para mais de 5 mil pessoas. E eu achava que eu não tinha experiência, né? Extraordinário. E assim, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que você tem que compartilhar sim, principalmente quando alguma coisa faz diferença na sua vida. Você precisa fazer esses testemunhos, você precisa entrar numa rede social e compartilhar o quanto essa outra pessoa mudou a sua vida, ou o quanto ela impactou na sua vida. Isso é importante, porque você está ajudando essa cadeia, esse efeito dominó de você a seguir em frente. Pessoas precisam saber que existem coisas que impactam, que mudam a vida de pessoas. É óbvio que muitas coisas que servem para mim não servem para o outro, mas tem outra pessoa que vai servir, sabe? Então, isso é interessante, é importante, a gente precisa honrar as pessoas que nos ensinam alguma coisa. E foi bem, bem bacana isso que aconteceu. No início, meu coração foi aonde? Vocês não têm noção. Mas depois, ufa, passou. E foi muito bom, porque me ajudou na minha autoconfiança. Vamos lá, voltando aqui. Conforme for usada a regra com mais e mais frequência, você vai começar a sentir coragem, confiança, orgulho, uma sensação de controle. A regra tem esse efeito. Frequentemente, eu digo às pessoas que a regra vai assombrar você. Ô, gente, espera aí, que o Beija-Flor está me chamando aqui, ó. Ele veio aqui dentro de casa. Deixa eu colocar a aguinha dele. Um minuto, uma pausa. Cada história que a gente vive. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Raquel. Não sei se vocês sabem quem é Raquel, que fez
Foi ela que fez a ilustração do Crianças Diante do Trono. E a Raquel me mandou um livro que ela publicou sobre beija-flor. Aí ontem eu achei esse livro, eu mostrei para o Nicolas. O Nicolas ficou maravilhado com os beija-flores lá que ela colocou na literatura. Quer dizer, aí hoje a gente tem a oportunidade de ter esse relacionamento com o beija-flor. Volta e meia a gente está aqui, de repente o beija-flor entra na varanda para beber água, muito legal. Vamos lá, gente. Hoje eu estou falando demais, né? Posso continuar? Sim. Isso acontece porque você percebe que vem vivendo... Obrigada, Jaque. Isso acontece porque você percebe que vem vivendo como um sonâmbulo há muito tempo. Algo tão simples, tão fácil e tão eficaz é contagioso também. Cristal já começou a usá-la com seu filho. Cristal disse, eu realmente adorei a sua apresentação no Get Real 2016. Muita energia e vibração. Já estou ensinando o 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Para o meu filho de 8 anos. Ansiosa para ver a minha vida mudar, para melhorar. Gente, eu estou acelerada. Deixa eu respirar. A primeira pessoa a quem contei sobre a regra foi o meu marido. Cris já havia percebido mudanças em mim. Estava ficando menos ranzinza e mais proativa. Não foi preciso insistir muito para convencê-lo de que eu estava recorrendo a uma arma secreta e que ele estava vivendo sem ela. Ele adotou a regra e a usou para promover algumas mudanças bem importantes. Cris parou de beber, começou a meditar diariamente e a se exercitar todas as manhãs. A regra não facilita as coisas, em vez disso, faz com que elas aconteçam. É por isso que eu descrevo como uma ferramenta. Em vez de evitar as ligações de cobrança e as cartas sobre falência, nós contamos 5, 4, 3, 2, 1 para encarar tudo. Usei a regra para me obrigar a contatar antigos clientes de coaching para conseguir referências e indicações. Usei para criar forças e conseguir entrevistas para trabalhar como apresentadora de programa de rádio. Apesar das questões contratuais com a Fox, juntos, nós usamos o 5, 4, 3, 2, 1 para nos forçar a consultar contadores e conselheiros financeiros para reestruturar a nossa dívida. Fazer a difícil tarefa de enfrentar o buraco que havíamos cavado e criar a disciplina para lentamente sairmos desse buraco. Cris levou a regra até a sua empresa para conseguir se motivar em meio ao medo, à culpa e à incerteza. Ele e seus sócios se reuniram com dezenas de consultores, calcularam projeções financeiras, trabalharam dia e noite até fecharem a empresa atacadista e fizeram suas unidades de varejo crescer, o que tornou possível vender algumas delas e pagar tantos investidores e credores quanto possível. O que Cris e Jonathan fizeram foi notável. Esforço, trabalho e comprometimento. Eles empurraram um pouco mais. Até hoje, quando Cris reflete sobre a época dos restaurantes, a sua mente, às vezes, tende a cair em um sentimento de fracasso. Quando percebe que está com esses pensamentos negativos, ele usa o 5, 4, 3, 2, 1 para redirecionar a sua mente, para pensar naquilo que eles construíram. 7 restaurantes, uma cultura organizacional incrível, milhões de dólares em receita e uma marca notável. A situação terminou da maneira que eles haviam sonhado? Não, nada disso. Mas o que ele aprendeu sobre negócios, parcerias e sobre si mesmo durante o processo, vale mais do que tudo que o dinheiro pode comprar. Não há nada mais poderoso do que a sensação de autoconfiança e orgulho que você adquire quando continua avançando, encarando os desafios da vida, de peito aberto e com confiança em si mesmo para mudar para melhor. Como Cris diz, a regra me ajudou a processar a experiência de ter sucesso e de fracassar em muitos níveis diferentes. E, principalmente, essa noção me deu o poder e o controle sobre os meus pensamentos positivos e negativos. Olha só, a gente vem estudando muito sobre a questão de controlar os pensamentos, tá? Então, acredito que vale a pena nós, mais uma vez, fazermos algum tipo de tarefa para observar os nossos pensamentos.
como é que estão os nossos pensamentos, se estão positivos, se estão negativos, e transmutá-los imediatamente do negativo para o positivo. Quando começamos a nos reaproximar de nossos amigos, a regra era mencionada com bastante frequência. Você vai perceber isso também. Jennifer aprendeu a regra e falou sobre ela para sua enfermeira. E sabe qual foi a resposta da enfermeira? Você não faz ideia de quantas vezes eu vou precisar usá-la por dia. Estava conversando com minha enfermeira sobre a maravilhosa viagem que fiz a Nashville e estava lhe falando sobre a regra do 5, 4, 3, 2, 1 de Mel Robbins. Ela ficou maravilhada e disse que começaria a fazer o mesmo. Ela disse, você não faz ideia de quantas vezes eu vou precisar usá-la por dia. A regra ativa algo poderoso em todas as pessoas que a experimentam. Um de nossos amigos teve a coragem de pedir o divórcio e outro se demitiu do seu emprego em uma empresa de consultoria para conseguir outro que não exigisse que ele viajasse. Esse daqui certamente não fez o Casados para Sempre. Um colega de trabalho emagreceu 33 quilos. O meu tio parou de falar que ia parar de fumar e finalmente largou o cigarro. Um amigo de Cris mudou-se de volta para o estado de Miami e usou a regra para negociar um emprego incrível que pudesse ser executado remotamente. A regra dos 5 segundos deu a todos eles a mesma coisa que havia dado a mim. O alicerce, a coragem e o método para descobrir a maneira pela qual eu me forçaria a mudar. A primeira vez em que falei sobre a regra em público foi em 2011, em uma palestra para a TEDx Talks, intitulada Como Parar de Autossabotar. Eu acho que essa palestra deve ser interessante. O mais engraçado é que a palestra tratava predominantemente sobre o meu sonho. Naquela época, o sonho de me tornar uma excelente apresentadora de programa de entrevistas no rádio e como ajudar as pessoas a viverem a vida que elas realmente querem. Só mencionei a regra dos 5 segundos bem no final da palestra e não cheguei nem a explicá-la direito. O que aconteceu a seguir foi uma loucura. A palestra viralizou. Milhões de pessoas a assistiram pela internet e isso não é tudo. Elas começaram a escrever. A cada dia recebo mensagens de pessoas de todos os lugares do mundo que estão usando a regra, assim como o Mark. Ele está usando a regra para fazer algumas mudanças incríveis em apenas 6 meses. Woody Fox. Só para que você saiba, com a ajuda da regra dos 5 segundos e a sua inspiração, eu venho fazendo muitas mudanças nos últimos meses. Como criar um ritmo para dobrar o meu negócio em 2 anos, escrever um livro sobre vendas empresariais e outro sobre como viver 100 dias fora da minha zona de conforto. Além de encontrar e estar com a mulher que é muito mais do que eu sonhava. @ame, estar mais próxima dos meus filhos do que jamais estive, fazer planos para explorar o mundo. Bom, mais de 100 mil pessoas, em mais de 80 países até hoje, já me escreveram para relatar suas experiências com a regra. Conforme mais e mais pessoas começaram a escrever, com perguntas e pedidos de mais informações, comecei a pesquisar a regra em profundidade para que pudesse explicar melhor todas as maneiras pelas quais você pode usá-la e provar a razão pela qual ela funciona. Sou advogada de formação e, por isso, realmente me joguei de cabeça nas pesquisas. Procurei por precedentes, comprovações e orientações, como se tivesse que provar a minha argumentação sobre a regra dos 5 segundos para um júri popular. Levei quase 3 anos para fazer isso. Li tudo aquilo que consegui encontrar sobre assuntos como mudança, felicidade, hábitos, motivação e comportamento humano. Li experimentos de ciências sociais, pesquisas sobre a felicidade, livros que falavam sobre o cérebro. Não limitei as minhas pesquisas aos especialistas. Enviei questionários para pessoas comuns, gente como você e eu, que estavam usando a regra. Depois usei o telefone, o Skype e o Google Chat para explorar as experiências que uma pessoa vive no momento em que decide mudar. Conforme destruí o momento de mudança, descobri algo fundamental sobre como cada um de nós funciona. Logo antes de estarmos prestes a fazer algo que parece difícil, assustador ou incerto, nós hesitamos. A hesitação é o beijo da morte. Você pode hesitar por apenas um nanosegundo, mas não é o suficiente. Essa pequena hesitação coloca em ação um sistema mental que foi criado para fazer você parar.
E tudo acontece em menos de... Você já deve ter adivinhado. 5 segundos. Já percebeu a velocidade com que o medo e as dúvidas em relação a nós mesmos dominam a sua cabeça? E você começa a criar desculpas sobre por que você deveria dizer ou fazer alguma coisa? Nós nos sabotamos nos menores e mais mundanos momentos todos os dias. Isso acaba impactando tudo. Se conseguir romper esse hábito de hesitar e encontrar a coragem de tomar uma atitude, você vai ficar espantado com a rapidez com a qual a sua vida muda. E foi isso que Kate descobriu depois de aprender a regra em uma convenção da RE/MAX. Agora, ela é capaz de fazer coisas extraordinárias. Kate Pike disse: Mel, ouvi falar de você pela primeira vez em 2015. Depois tive o prazer de assisti-la ao vivo na convenção da RE/MAX, em Las Vegas, em fevereiro de 2016. Você me inspirou a fazer coisas extraordinárias. Eu tive somente que parar de me sabotar e entrar em ação. Em 18 meses, conquistei um sucesso inacreditável, abrindo 3 escritórios e recrutando mais de 50 agentes no bom e velho Arkansas. Nada mais de hesitação, nada mais de procrastinação. Eu executo uma pequena ação e isso ajuda a me projetar rumo ao meu objetivo. Uma tarefa grande subitamente se torna mais administrável. A parte mais difícil é começar. Obrigado por compartilhar a sua história e por nos estimular a sermos as melhores versões de nós mesmos. Veja, não são as grandes jogadas que definem as nossas vidas. São as menores. Depois de parar para pensar por 5 segundos, você terá decidido não executar nenhuma ação em relação àquelas pequenas coisas. Com o tempo, essas decisões vão se acumulando. E aqui está a chave do mistério. Nós repetimos tanto esse padrão de hesitação, de preocupação e de dúvida sobre nós mesmos, que tais ações agora são hábitos. Hesitar, sabotar-se e pensar excessivamente nas coisas são hábitos. Isso é uma boa notícia. Há uma maneira simples e comprovada de romper ou substituir maus hábitos. E a regra dos 5 segundos é a maneira mais fácil de conseguir fazer isso. Quando ler sobre loops de hábitos, rituais de inicialização, energia de ativação e do papel que os sentimentos desempenham ao agirem como gatilho das suas decisões, você vai admirar a eficácia da regra dos 5 segundos. Conforme usar a regra, você vai ver como a mudança é algo que se apoia em decisões de 5 segundos e o quanto é mais fácil recuperar o controle. A regra vai funcionar todas as vezes que você a usar, mas você tem de usá-la. É uma ferramenta. Se parar de usá-la, o medo, a incerteza vão voltar e ganhar vida e tomar o controle da sua decisão. Se isso acontecer, basta começar a usar a regra novamente. E conforme for usando, você vai sentir uma mudança muito mais profunda dentro de si, uma transformação que impacta a sua autoconfiança e a força interior. Você vai ficar de cara a cara com as desculpas, com os hábitos, com os sentimentos e as inseguranças e os medos que assombram você há anos. Vai ver as besteiras que se força a engolir dia após dia e quanto tempo precioso você desperdiça esperando por mudanças. Usando a regra, essa espera vai chegar ao fim. Você vai ficar absolutamente espantada por toda a alegria e liberdade que irá sentir ao tomar decisões em 5 segundos. Liberdade, exatamente como Robbins escreveu, o que consegue quando usa a regra. Mel Robbins, obrigada pela regra dos 5 segundos que mudou a minha vida, pela liberdade de quando entro em ação. Mel Robbins, minha paixão e visão para fazer a diferença são enormes, mas minha autoconfiança nem tanto. Quando tenho dúvidas, uso a regra dos 5 segundos. E foi isso o que eu conquistei também, a liberdade que mudou a minha vida. A pessoa que eu era antes desapareceu, e isso é bom. Cada fase da sua vida e da sua carreira vai exigir uma versão diferente de você. Usando a regra, você vai se tornar a pessoa que precisa ser na próxima fase da sua vida. A pergunta é, qual é a pessoa que você quer ser e que você precisa ser para encarar a próxima fase da sua vida? Então, que tal explorarmos os fundamentos da regra para que você possa começar a usá-la? Então, querem tomar uma água? Como é que vocês estão? Querem compartilhar alguma coisa?
Então, você pode fazer uma palestra da regra dos 5 segundos. Fantástico, né? E eu para você tem tudo a ver com aquilo que eu É. tenho vontade de ensinar. Mas não só eu, gente. Eu também desafio vocês a cada uma fazer uma postagem, a entrar, fazer um vídeo. Gente, a gente precisa mostrar nossa cara. Nossas caras são tão lindas. Bora aparecer nesses vídeos aí do Instagram, do YouTube, do Facebook. Jaque, imagina a Jaque aí. Gente, hoje eu venho falar para vocês uma regra que eu aprendi, que está fervendo na minha cabeça. Que agora essa regra eu vou usar para tudo. Jaque, com todo esse seu jeitinho de falar, ela vai dizer assim, gente, preciso falar com vocês. A regra dos 5 segundos tem mudado a minha vida. Meus pensamentos. Já não penso tanto. Agora eu ajo mais. E sabe como eu estou conseguindo fazer isso? É Jaque falando. A Érica vai ser assim. Gente, olha só. Vocês precisam conhecer a regra dos 5 segundos. Cara, é muito louco isso, gente. Quando eu comecei a fazer isso, foi muito engraçado, foi muito divertido. Não, a Érica vai ser assim. Gatas, deixa eu falar um negócio para vocês. Gata! Ora. Ai, gente. Muito legal mesmo. Mas, assim, tudo que a gente está aprendendo, se a gente não colocar em prática, de nada vale. De nada serve. E o segredo da mudança está bem aí nesse estímulo e reação. Qual é a reação que você vai ter em relação a esse estímulo que você está recebendo agora? Você realmente vai decidir na sua vida aplicar essa regra para você pelo menos testar e ver se funciona, porque de repente pode não funcionar para você, como funciona para outras pessoas. Mas se você não testar, como você vai ter argumento, alguma coisa para falar? A nossa... Tá lá no... Como é que é o nome? O cóccix frontal do... O córtex pré-frontal. No começo, o nome... Né? Córtex pré-frontal. Esse aí. Então, a gente precisa colocar em ação coisas que a gente acha que faz sentido para as nossas vidas, para verdadeiramente a gente testar. Se não testarmos, não tem como a gente saber, não tem como a gente ser justa. A gente aprendeu hoje em Provérbios que nós precisamos ser justas. E a justiça, ela vem sobre isso também. Eu acho que faz muito sentido. Podemos prosseguir até 5h30? Tá tudo bem, Vivi? E tu, Vivi? Como é que o Vivi vai palestrar? Vivi vai falar assim. Oi, gente. Vou falar com vocês. E minhas irmãs. A regra dos segundos. Vocês não têm ideia de como é fantástica. Vamos. Eu preciso mais me aprofundar mais nessa regra. Estranho, fala. Já é Léo? Já pararam? Hoje ele acordou comigo 4 horas. Até ele dormiu, não. Léo, eu desconfio que você tem uma vontade assim, de sentar aí também com a Jaque e estudar junto conosco. Porque Edinaldo já se manifestou. Edinaldo, eu estou com vou ficar com vocês, vou estudar com vocês. Amém. Eu não vejo a hora de ter Edinaldo aqui do meu lado, a gente estudando junto sobre isso. Realmente, né? Porque a mulher sábia, ela edifica a casa, né? Olha, Então, isso foi um elogio, gente. A gente porque a gente começa a ver a mudança, né, de algumas coisas, né? Que bênção, glória a Deus. Olha, Jaque, seu tanque a gente sabe que, então, são coisas boas que estão acontecendo, então tudo que é bom pra gente, a gente, né, é bom compartilhar, né? Então, está sendo bom para ela, com certeza seria bom para nós também, homem. Quebra aqui. Você está de pé hoje, gente? Que milagre! Porque daqui a pouco não, ele hoje é levantou curto, porque ele vai fazer um negócio ali. E tá arrumando a bolsa dele. Vai cortar o cabelo tá, aí, né? Tá motivado. Cortou nada, tem que cortar ainda. Eu que corto para ele, corta mais.
Léo, obrigada por sua participação, tá? Que Deus Amém, abençoe tchau. um dia próspero. Eu espero que a sua viagem esteja extraordinária, que você viva momentos incríveis ao lado da sua esposa. Vocês Amém. aproveitem essa viagem de Penedo, não só como uma viagem entre amigos, mas como uma viagem de Nós, né, madureza. Márcia? Eu estou falando para Todo você nesse momento, tá? Ele É o não, que eu estou profetizando na sua ele vida. não aprendeu ainda que ele tem que agradecer, entendeu? Você não, quando alguém te agracia com algo, você não dá de volta, você recebe. Só recebe, Amém. recebe e Tá guarda. vendo? Só Tá vendo? recebe. Olha Só como o recebe estudo e tem fala feito bem para obrigado. Só vocês. recebe. É só isso, só recebe. Amém. Olha como o Então, estudo tem vamos feito lá. bem, tem feito bom para vocês, tá vendo? Até isso aí eu não sabia. É porque a nossa tendência, muitas vezes, é devolver, né? Tipo assim, ah, não, mas para você também. Não precisa mais falar sobre isso. É para você, recebe e está tudo certo. É teu, recebe essa palavra, Amém. irmão. Amém? Amém. Bom dia, Marilda! Tudo bem com vossa pessoa? Bom dia. A pessoa caindo da cama e a Márcia toda. A gente já Bom estava dia! É porque a Márcia da não manhã. é ligada no 220, ela é ligada no 360. E a lâmpada da Marilda ainda está no 40 volts, entendeu? Marilda, mas seja muito bem-vinda, você chegou a tempo. A tempo da leitura do quarto capítulo. Nós vamos ler o Que quarto capítulo. delícia! Que delícia! Eu vou interromper essa gravação.